Bom, então vamos dar início aqui à montagem do quadro, né, de distribuição. Vou virar a câmera aqui para a gente mostrar como que tá e mostrar os itens que a gente vai estar usando para a montagem desse quadro aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá, então, ó, só recapitulando aqui, ó. Aqui a gente tem a passagem de todos os circuitos que a gente passou ao longo da obra, tá? Eu não vou precisar agora para vocês quem é quem, mas só para dar um feedback aqui, ó. Esses aqui, ó, a gente usou de 6 milímetros, tá? Que é o chuveiro, o aquecedor, aqueles circuitos que tá lá em cima. Depois no projetinho a gente faz uma reavaliação lá, tá? Então a gente tem aqui, ó, tudo separado, ó. Esse aqui, por exemplo, é o circuito do ar-condicionado, que está indo lá para cima. Esses outros dois aqui também, ó, é aquecedor. Tem outro que é banheira, tá certo? Tem aqui mais um circuito 220 aqui também, ó, de 6 milímetros, que é o outro chuveiro, tá? Fora isso, a gente tem, como a gente padronizou aqui, ó, circuitos de tomada, fase, neutro, térmico. O fase, a gente padronizou nessa obra o fio preto, tá? Para tomada, para circuitos de tomada. Nesse caso aqui também, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um circuito de tomada, sendo o fase neutro terra, o fase preto. E o circuito de iluminação, a gente padronizou todas as fases amarelo, tá certo? Então, fase neutro terra, tá? E aqui para baixo também a gente tem mais outros circuitos, tá? Quando a gente fizer toda a montagem, a gente faz depois a identificação, quem é quem aqui, quais são os circuitos, tá certo? Então, basicamente é isso, ó. Saindo daqui, vai o circuito para dentro da obra. E chegando até o quadro, mostra aqui, ó, a gente tem a alimentação principal, que é 2 fases, e o neutro, que é o que está vindo lá da caixa de luz, ali, ó. Nossa caixa de luz, ó. A caixa de luz está vindo lá do poste. Aí ele desce, está fechado agora, aí não dá para mostrar, mas o cabo está passando por aí, passa pelo disjuntor central, chega aqui. Aqui ainda está faltando um cabo, tá certo? Qual seria o cabo que está faltando aqui? É o aterramento. Nesse caso aqui já foi passado o cabo de alimentação principal, mas não veio de aterramento. A gente vai dar uma adiantada para montar, mas a gente vai ter que trazer o cabo de aterramento, tá certo? O cabo de aterramento, ele está vindo da haste lá do chão, passa pela caixa e chega aqui, beleza? Aqui, ó, vamos mostrar para vocês aqui a configuração dos disjuntores. Vira aqui assim. Basicamente, a gente vai precisar para montar o quadro, tá? Dentro do padrão. O DR, tá certo? O DR a gente sabe que ele é para fuga de corrente elétrica, então se der um fio desencapado, alguma coisa, ele vai desarmar, tá certo? Fora do DR, a gente tem aqui os DPS. A função do DPS são 3 DPS. Como aqui a gente tem fase e fase neutro, é um para cada fase e um para o neutro, tá? Na hora de fazer a montagem, a gente vai estar mostrando também como que é lá. O que acontece? Esse DR, ele não tem, o DPS, perdão, ele não tem o gatilho aqui, ó, como tem nos disjuntores. Tá vendo? Ele é liso. Como é que você sabe que o DPS está bom ou não? Ele é verde aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele está aberto, tá em perfeito estado. Quando ele passa um raio, vier acontecer de cair um raio, ele vai ficar vermelho. Ele trabalha como se fosse um fusível. Queimou, já era. Troca, compra outro, tá certo? Esse DR aqui em particular, ele é assim, ó. É um encaixe. Você mantém a base no local, você não precisa trocar a base, você só puxa isso daqui. Quando você vai comprar, você tem que comprar ele inteiro. Ele não vende só isso. Você vai comprar ele inteiro. Porém, você não tem a necessidade de ficar desfazendo lá os fios. Já está tudo preparado. Você puxou, tá vermelho, queimou. Você vai comprar outro, vem aqui, travou novamente, tá? Essa é a função do DPS. Caiu um raio, depois na hora de fazer a montagem eu vou ilustrar para vocês como que é. Mas caiu um raio, ele basicamente ele vai puxar o raio, vai jogar para o aterramento e vai dispensar essa carga, que é essa corrente elétrica que está vindo, que seria o raio, ele vai jogar para o chão, certo? A gente dá uma explicação melhor lá. Aí a gente tem aqui o disjuntor geral, tá? Nesse caso aqui é um disjuntor de 100 amperes, que é o que vai atender o quadro inteiro. Ele vai chegar ao cabo da rua, alimenta ele e daqui ele manda lá para o DR, tá certo? Vou fazer a manutenção no quadro, eu preciso desligar a caixa de luz? Pode ser, pode desligar a caixa de luz ou eu posso desligar aqui, ó. Desliguei esse aqui, toda a instalação está desligada, tá? Depois disso, aí vem os disjuntores individuais. Nesse caso aqui, disjuntor de 32 amperes bipolar, tá?
disjuntor bipolar é para circuito 220. Uma vez desarmou aqui, ele interrompeu as duas fases, certo? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 disjuntor de 32 amperes, que é os circuitos que a gente tem de 6 milímetros. Tenho aqui disjuntor bipolar de 20 amperes, no caso aqui a gente tem 5 também, que são as máquinas de ar-condicionado, também são bipolar da mesma forma. Diferencial é a questão da corrente elétrica, tá? Tem de 32, tem de 20, aí a gente depois vai dar uma ilustração aí. Por que tem que ser de 20, por que tem que ser de 32, assim por diante. Basicamente, só um feedback, você tem que ter o disjuntor adequado para cada cabo. Se você tem um cabo de 6 milímetros, a gente sabe daquela regra da tabela. O cabo de 6 milímetros, ele aguenta quantos amperes? 36 amperes? Eu não posso pôr um disjuntor de 50 amperes, por exemplo. Então, nesse caso aqui, como o disjuntor DIN, ele é de 32, depois ele pula para 40, e assim por diante, eu uso de 32. Se o disjuntor é de 32, o meu cabo aguenta 36, eu estou tranquilo, eu estou dentro de uma margem de segurança. Tá certo? O caso de 20 amperes, o disjuntor de 20 amperes, eu estou usando lá no cabo de 2,5. O cabo de 2,5, ele aguenta quanto? 20 amperes, no máximo. Então eu não posso pôr um disjuntor de 25 ou 30. Se eu pôr um disjuntor acima disso, ele vai permitir que o meu cabo aceita mais. Embora a gente está dimensionando dessa forma, mas o que vai consumir no cabo, como tá, cada ar-condicionado tem o seu circuito, não vai chegar a 5 amperes lá. Certo? Depois disso, a gente tem aqui os disjuntores individuais, que são o disjuntor unipolar. Circuito 110. Neutro vai no barramento, o fase vai no disjuntor. Se a 110 é uma única fase, então ele vai no disjuntor unipolar, tá certo? Nesse caso em particular aqui o cliente já comprou, todos os disjuntores são de 16 amperes. Ah, mas o meu fio é de 20, de 2,5, ele aguenta 20 amperes. Beleza, você pode colocar. Você não vai perder o disjuntor. A diferença é que você vai deixar uma amperagem no disjuntor menor do que o cabo aguenta, tá? Agora, se você tem uma situação que você vai usar acima de 16, aí a gente troca o disjuntor. Nesse caso, a gente pode manter o de 16. Ah, eu posso pôr um disjuntor de 25 amperes? Não, o cabo aguenta 20, eu tenho que colocar no máximo 20, tá certo? Dá uma pausa aí, a gente vai preparar lá. Bom, só para concluir, a gente acabou esquecendo a questão dos pente, tá? Pente bipolar, que aqui no caso a gente está usando o circuito 220, não é trifásico, como inicialmente tinha sido no projeto. O bipolar, como a gente já tinha mostrado, é dessa forma, tá? Esse é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, assim por diante. Se a gente tirar, você percebe que é o mesmo pente. Por isso a gente chama pente, o formato dele. Tá? Uma vez dentro do disjuntor, ele faz a distribuição do primeiro para o segundo e assim por diante. Outra coisa muito importante que a gente usa na montagem dos quadros é isso aqui, pessoal. Ó. Tá? Os terminais para a gente grimpar nos cabos lá, tá certo? Para cada situação, né, é um terminalzinho diferente. Nesse caso em particular, tá faltando aqui, eu não tenho os pinos para cabo. Esse aqui, por exemplo, é um terminalzinho que a gente pode usar de cabo de 2,5 até 6 milímetros, tá? Eu gosto de usar esse, que é o terminal agulha. Os outros aqui já são para cabos maiores, que é o que a gente vai usar lá, tá certo? Dá uma pausa lá, vamos montar agora. Ah, só tá faltando uma coisa aqui, caramba, peraí. Ó, vamos lá. Então a gente já colocou agora os pentes aqui, ó, tá? Deu a adaptação. Colocou os trilhos, né? Então esse cabo aqui, ó, que é o cabo principal, normalmente eu costumo montar de cima para baixo, tá? Só que como esse cabo tá curto, a gente vai montar invertido, vai montar os disjuntores principais de baixo e vai jogar lá para cima. Funciona da mesma maneira, tá? Eu costumo padronizar sempre de cima para baixo, mas de qualquer maneira, esse a gente vai fazer diferente. Então vamos lá, ó. Segura aqui, Eduardo, do lado de cá, por favor. Esses cabos aqui. Então, ó, a gente vai iniciar aqui pelo disjuntor geral, tá? Clica ele lá, ó. Beleza? Depois dele vem o DR, coloca ele no trilho. E aí vem os DPS, tá certo? Esse DPS aqui, ele tem que soltar a trava aqui por baixo, ó. Beleza. Dificuldade de travar, só puxar o gatilho dele aqui, ele vai travar, tá certo? Tá?
posicionado. Agora a gente vai colocar os demais disjuntores na parte de cima. No caso aqui a gente vai colocar os de ar-condicionado. Todos eles da mesma forma, tá? Esse trilho tá solto, ele tá sem a travinha, perder a travinha na obra. A gente vai ter que fazer um ajuste nele depois aqui para ele não ficar balançando. Mas é que o quadro perdeu a travinha e a gente teve que fazer essa adaptação aqui, ó, certo? Vamos lá, dá uma pausa aí. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui. Hoje realmente não vai dar para montar, muita coisa para fazer e o tempo já passou, já é 8 horas da noite aqui, a gente não consegue concluir. Faltou também algumas coisas, o pessoal quando instalou o quadro aqui acabou perdendo o kit, né, de barramento, então, na verdade, não sei nem se veio, esse quadro ele vem de separado, tá? Ele vem do quadro e vem do barramento separado. Mas essa parte dos trilhos, por exemplo, não estava aqui, a gente teve que fazer uma adequação aqui, enfim. Vai agendar essa instalação para a semana que vem. Então, basicamente, aqui a gente vai dar só um feedback do que está sendo feito. Já está os circuitos aqui tudo separado, tá? Os disjuntores aqui já está tudo posicionado. Aqui embaixo a gente tem o disjuntor geral. Vou virar a câmera aqui, peraí. Então aqui, ó. Aqui a gente tem o disjuntor geral, tem o DR e tem os DPS, tá certo? Aí em cima a gente tem os demais disjuntores, que são os disjuntores que vai atender os circuitos da gente aí. Os disjuntores bipolar, que é para o chuveiro, aquecedor. Tem os bipolares aqui de ar-condicionado e os unipolares que é para tomada de uso geral aí, que a gente já dimensionou no circuito, tá certo? Tá faltando aqui a gente para concluir os barramentos, né, que vai aqui para o terra, barramento para o neutro. Tá faltando os terminais aqui também. Então a gente vai programar aqui essa instalação para a semana que vem a gente vai estar retomando aqui. Certo? Vamos dar continuidade na sequência a gente faz os vídeos aí. Grande abraço a todos. Mais uma obra aqui que a gente está dando andamento pela Rojo Nunes, instalações elétricas e ar-condicionado.